Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Todos ya en preparación ahí para Navidad, para las festividades del Año Nuevo. Pero antes ahí de cerrar el año, les invito para nos acompañar en más un evento acá de WEG, más una charla donde vamos a platicar un poquito de métodos de arranque de motores, ¿no? Arranques estrella triángulo, arranque directo, arranques electrónicos, ¿no? En la última charla platicamos un poquito sobre el control del motor por un variador, los métodos de control por un variador de frecuencia, y hoy vamos a abordar los demás arranques de motores, ¿no? Hoy el ingeniero responsable por la charla es el ingeniero Reinaldo Potter, donde va a traer un poquito de la experiencia, de las ventajas, desventajas de cada método, de las características de cada método de arranque. Ustedes que já nos acompanham já me conhecem, meu nome é Claudinei, sou o gestor, responsável da área de ventas internacionais para a América Latina. Agradeço a todos por estar acá conectado, participando con nosotros. Tenemos una área de preguntas y respuestas. Hay un equipo todo de automatización acá para contestar sus dudas, responder sus comentarios. Entonces, por favor, durante la charla, al final de la charla también del webinar, estaremos acá más un periodo contestando sus preguntas, sus dudas. Cualquier comentario pueden hacer ahí directamente que nuestro equipo va a estar atento para contestar. Muchas gracias nuevamente a todos. Ojalá les guste el contenido de esta charla. Ya hay varias charlas de nosotros ahí disponibles en el YouTube. Les invito también a, si no lograron acompañar al vivo, ¿no? Pueden mirarla posteriormente. Y paso la palabra a Reinaldo. Gracias. Olá a todos e bem-vindos a este seminário web. Agradeço a vocês e a WEG por la oportunidade. Como Claudinei havia comentado, me chamo Reinaldo, trabalho em departamento de ventas internacionais. Sou parte de um equipo de engenheiros de suporte comercial a sucursales, distribuidores e clientes de toda a Latinoamérica. Bem, agora que me conheces, vayamos ao temário de nossa charla de hoje. Começaremos com os fundamentos das características de arranque de um motor elétrico de indução trifásica, também conhecido como jaula de ardilha. A continuação, explicarei as características, funcionamento de los arrancadores directos, passando depois por el arrancador estrela triângulo, arranque com autotransformador, conhecido como llave compensadora, terminando por el arranque eletrônico, também chamado de arrancador suave. Luego haré uma rápida comparação entre estes métodos. Pero antes de começar com o tema, me gostaria de falar rapidamente da empresa que eu represento e que trabalho há 15 anos de minha vida. Para aqueles que todavia não conhecem o WEG ou não conhecem toda a sua amplitude de negócio, o WEG está dividido em 5 grandes unidades, que são motores, pinturas, energia, transmissão e distribuição e a unidade de negócio de automatização, ao qual está promocionando este webinário. E aún dentro da unidade de negócio e automatização, temos outras subunidades responsáveis por fabricar e prover produtos e soluções destinados a acionamentos, controle, arranque, proteção e variação de velocidade de motores elétricos. Tableros elétricos, seguridade de máquinas, tração veicular elétrica, regeneração solar, soluções para sistemas de alimentação ininterrupta e materiais elétricos destinados ao mercado de construção civil. E, por fim, soluções digitais para a indústria 4.0. Podemos dizer que o WEG desenvolve produtos e soluções desde o momento em que a energia é generada, passando por la transmissão e distribuição dessa energia, hasta o consumo através de produtos e soluções utilizados em todos os segmentos de mercados.
De forma visual, podemos também notar como se distribui nossa presença global em números de empregados, fábricas e oficinas, distribuidores e assistentes técnicos autorizados em todo o mundo. Então, atualmente somos mais de 33.000 colaboradores, temos 48 plantas fabris em 12 países, 36 sucursales de negócio por el mundo e distribuidores e agentes autorizados em 120 países. Praticamente actuamos em mais de 135 países ao redor do mundo em los 4 continentes. Empecemos nossa charla com as características que podemos observar quando ocorre o arranque de um motor elétrico. O motor de indução, para um nível de voltagem e frequência fija da rede de alimentação, tem uma curva de corrente versus velocidade muito definida. Isso é o que se pode ver-se em imagem do gráfico a seguir. Então, o que se pode ver é que em el momento do arranque, quando a velocidade é zero, a corrente aumenta consideravelmente, chegando a ser 5 hasta 8 vezes a sua velocidade nominal. O conceito de arrancar um motor é passar de la velocidade zero a la velocidade nominal, por lo tanto, tendrás que passar por estes pontos, corrente de arranque e ponto de corrente nominal. Corrente de arranque, quando a velocidade é zero, onde o valor absorvido por el motor é muito alto, como já havia comentado, de 5 a 8 vezes a corrente nominal. Devido à necessidade, esse valor de corrente é muito alto, devido à necessidade de romper a inércia que mantém o eje do motor em seu estado de repouso e, consequentemente, da aplicação ou da carga. E também por la necessidade de generar-se o campo magnético responsável por generar o par em la punta de eje de este motor, que será transmitido à aplicação ou à máquina accionada. E o outro ponto, onde identificamos por corrente nominal, seria a corrente absorvida por el motor quando ele mesmo está girando em la velocidade ao qual ele mesmo foi desenhado e ensamblado, também conhecido por corrente nominal. Em resumen, ao arrancar um motor de indução com voltagem e frequências nominais de la rede elétrica, o motor absorverá um alto nível de corrente mientras ele mesmo acelera hasta la velocidade nominal. Hablemos agora da curva característica de par do motor. A mesma é caracterizada por a relação de par e velocidade de giro do motor. Não olvidemos de que esta curva foi definida para tensão e frequência constante, suministrada por a rede de alimentação. Observar que a característica de par desarrollada por el motor passa por 3 pontos muito bem definidos, como el par em el momento del arranque, el par máximo e, por fim, el par que el motor suministrará a la carga dentro das condições nominais, também conhecido por par nominal. Agora vamos analisar o que passa com a velocidade do motor quando aplicado para accionar uma carga. Representemos graficamente o par de uma aplicação através dessa curva, né, CR. Para que o motor pueda arrancar e acelerar hasta sua velocidade nominal, é necessário que a capacidade de par do motor seja superior a la requerida por la carga. Graficamente, é decir, que a curva de par do motor deve conter em sua área a curva de par de la carga, como é representado em la diapositiva que nós estamos mirando. Quando aplicamos a la carga um motor cuja característica de par é inferior, observaremos que o motor não conseguirá desenvolver sua velocidade nominal. Aqui seria o ponto onde a velocidade nominal é alcançada, quando a característica de par do motor é superior à da carga.
y aquí sería una condición donde el par de arranque del motor no tiene la capacidad de contener la curva de par de la carga. Significa que el motor tiene menos par que el requerido por la carga. En esta situación, la velocidade del motor não alcançará a velocidade nominal. Sendo assim, essa velocidade será inferior e o motor se quedará nessa condição, né, constantemente hasta que a proteção del mismo venga a actuar. ¿Dónde eu posso encontrar este tipo de informação? Corriente de arranque del motor e a curva de par del motor. Esta curva poderá ser buscada, né, em las curvas características del motor. Sendo um motor WEG, ustedes poderão descargar esta curva, assim como outros dados do motor, através de nosso sítio web. La curva ou la informação característica del par de la aplicación poderão ser também obtenidas por el fabricante de la máquina. Então, se o fabricante da máquina é fabricante de bombas, por exemplo, ustedes tendrão que buscar esta informação ou esta curva de par velocidade através de este fabricante. Aqui temos alguns exemplos de curva de par para aplicações mais comuns, como cintas transportadoras, ventiladores centrífugos, bombas centrífugas ou ventilador axial. A característica poderá variar, sendo que algumas máquinas apresentam características parabólicas, outras lineares e algumas com par constante. Por fim, podemos concluir que o par do motor elétrico é uma condição de arranque, em uma condição de arranque deve ser mais grande que o par requerido por la aplicação, para que o motor pueda acelerar hasta a sua velocidade nominal. Vamos agora comentar de nosso primeiro método, conhecido por arranque direto. O arranque direto é o método mais comum e sencillo que podemos encontrar para arrancar um motor elétrico. O motor arranca conectando-se à rede de alimentação diretamente através de um dispositivo de seccionamento como um contactor ou um interruptor. O nível de voltaje e a frequência em la fonte de alimentação são sempre fijos. Então, quando su contactor se cierra, aplicamos a los devanados del motor la tensión e frequência nominales. Como o motor em el arranque direto pone-se em marcha com tensión e frequência nominales, o motor poderá oferecer a la carga su condição máxima de par em todos os pontos de la curva del par del mismo. Analisando a sobreposição das curvas de par del motor, sometido a um arranque direto e de la carga, se pode perceber que, em grande parte, o par não se ha utilizado. Seria esta região verde apresentada em la diapositiva. De uma maneira general, esta característica garantiza que o motor acelere a carga hasta sua velocidade nominal, em um tempo reduzido. Por outro lado, o arranque será mais agressivo, provocando impactos sobre os componentes mecânicos da aplicação, afetando peças giratórias, acoplamentos, generando fortes vibrações. Em instalações com cajas de engranajes, as mesmas poderão desgastar-se em um acoplamento de corrente trapezoidal, por exemplo, poderá haver a ruptura da mesma. Em aplicações de bombas, os arranques bruscos podem provocar os conhecidos golpes de ariete. Do ponto de vista elétrico, este método de arranque, devido à alta corrente requerida por el motor, provoca caídas de tensão, además de que a alta energia necessária poderá ultrapassar a potência
contratada por uma determinada empresa, generando multas, né, para ela mesma. Também não podemos olvidar-nos de que esta alta corrente exige um dimensionamento de cables, né, e dispositivos de proteção adequados, generalmente de custo mais grande, para evitar falhas provocadas por um possível subdimensionamento. Como podemos ver, os arrancadores diretos suelen ser uma integração de um contactor mais um relé de sobrecarga. Outra solução seria através de um guarda-motor, né, desde que ele mesmo tenha incorporado o circuito de proteção contra sobrecarga, em conjunto com um contactor. Acá em la diapositiva podemos observar, né, modelos de contactores, relés de sobrecarga e guarda-motores tipicamente fabricados por WEG. Bueno, continuamos agora com o arranque estrela-triângulo, também conhecido por estrela-delta. Para compreendermos o funcionamento dos arrancadores estrela-triângulo, temos que recordar de los métodos de conexão do motor. Sendo um motor trifásico, os devanados do motor poderão ser conectados em uma configuração estrela ou em triângulo. O objetivo do arrancador estrela-triângulo é reduzir o voltaje em los devanados do motor durante o arranque. Essa redução é obtenida conectando-se ao motor em estrela, sendo que nesta configuração, a resultante da tensão sobre os devanados é 1 sobre raiz quadrada de 3 da tensão nominal da rede elétrica. Al reduzir o nível de voltaje, também reduzimos a corrente e o par durante o momento do arranque. Menos par disponível significa que um arranque mais suave, e menor corrente, menos problemas de caída de tensão, además de que a instalação elétrica terá menor custo em função de utilização de cables de menor calibre, se comparados ao arranque direto. Depois que o motor conseguiu arrancar a carga e se acerca da velocidade nominal, cambiamos a configuração para a conexão delta do motor ou também triângulo. E a partir deste momento, os devanados do motor serão alimentados por la tensão nominal, pero esto ocorrerá em um momento, né, que não generará um grande impacto do ponto de vista mecânico e elétrico do motor. Do ponto de vista matemático, podemos comprovar que em el momento do arranque, tanto a corrente quanto o par do motor são reduzidos a 33% de seus valores máximos, se comparados ao arranque com tensão nominal. A nível de componentes elétricos, para realizar a conexão de los devanados do motor em estrela e depois cambiá-los para triângulo, 3 contactores serão necessários. Vamos chamar os contactores de K1, K2 e K3. E no momento do arranque, né, ou da conexão em estrela, os contactores K1 e K3 estarão operados. E em régimen, configuração triângulo K3, é desativado e entra em operação o contactor K2. Então, acá podemos observar a operação de K1 e K3, e quando alcançamos a condição de régimen nominal, né, sai de operação do K3 e aí entra em funcionamento o contactor K2. Además de los contactores, será necessário o empleo de um relé temporizado que será programado para realizar o comando del cambio de la configuração de estrela para triângulo. Agora vamos analisar como se comporta ou como é o comportamento do torque do motor quando ele mesmo é arrancado por um arrancador estrela-triângulo. Novamente, usemos a mesma curva característica de par de la carga utilizada em el caso do arranque direto.
Então, a curva de par de arranque de motor seria, né? Então, analisando aqui, en la línea verde, la conexión en delta, y línea roja para conexión en estrella. Entonces comenzaremos en estrella hasta acercarnos a la velocidad nominal. Y luego la cambiaremos a condición o la configuración triángulo. Como resultante, vamos encontrar esta curva roja, né, que representa o comportamento de par em el momento del arranque, configuração em estrela, e depois o comportamento del par, né, quando temos a conmutação para a configuração triângulo. Analicemos por separado a curva de par em arranque estrela triângulo. A região azul, como eu havia comentado, representa o arranque em estrela, onde temos redução de voltaje e, consequentemente, de par e corrente, significando menos estresse mecânico, arranque mais suave. Depois de determinado tempo programado por el relé temporizador, considerado adequado para o arranque da aplicação, a configuração das conexões de los devanados do motor cambia para a condição triângulo. En este momento, a curva de par cambiará para a curva roja. É possível observar que, em la transição da conexão triângulo, ocorre um pico de par, que também tem como resultante, né, de corrente. Este pico seria o aspecto negativo desse tipo de arranque. Muy bien, demasiados gráficos. Agora veamos como se ensambla um arrancador estrela-triângulo. Os arrancadores estrela-triângulo suelen ser uma integração de 3 contactores, mais um relé de sobrecarga, e um relé temporizador programado para comandar os contactos do arrancador. Também podemos fazer o uso do guarda-motor como substituto de um relé de sobrecarga, em conjunto, por supuesto, do relé temporizador estrela-triângulo. Agora seguimos para o arranque com autotransformador, também conhecido como arranque, né, llave compensadora. O objetivo do arrancador compensador é igual ao estrela-triângulo, arrancar o motor com uma tensão reduzida, proporcionando assim uma condição de arranque mais suave, tanto do ponto de vista elétrico quanto mecânico. A diferença agora é que esta menor tensão é suministrada por pontos de acesso de los devanados de um autotransformador. Estes pontos de acesso são chamados de TAPs e poderão suministrar ao motor níveis de tensão de 50, 65 e 85% da tensão da rede elétrica, como exemplo. Pero esses valores dependerão da fabricação do autotransformador empleado para a chave arrancadora. Además do autotransformador, um arranque compensador requer 3 contactores e um relé temporizado. O arranque ocorre quando o contactor K3 cierra a conexão estrela do autotransformador. E o mesmo é alimentado por la rede elétrica através do contactor K2. Por fim, o motor é alimentado por los TAPs do autotransformador, com uma tensão reduzida para esta condição. O câmbio para a condição de régimen nominal ocorre com a desconexão de los contactores K2 e K3, cortando a alimentação do autotransformador e, por fim, o motor é alimentado diretamente por la rede elétrica através do contactor K1.
O valor de par e de la corriente obtenido por um arranque com um autotransformador poderá ser determinado de forma matemática, pero para fines didácticos vamos segui-lo de forma gráfica. O gráfico em la diapositiva representa as curvas de los factores que determinam o valor de corriente, factor K1 e factor K2, responsável por determinar o valor del par. Considerando que o motor está conectado ao TAP do autotransformador, que suministra uma tensão de 85% da nominal da rede elétrica, vamos obter, no momento do arranque, uma corrente 20% menor se comparado a um arranque utilizando o método direto. E um par de 44% mais baixo em el momento do arranque, segundo observado por la curva del factor K2. Esse outro gráfico representa tanto o comportamento del par como de la corrente para um motor arrancando através de um autotransformador. Seguimos agora com os componentes requeridos para ensamblarmos um arrancador com autotransformador ou um arranque compensadora. Os componentes requeridos para um arrancador compensadora são 3 contactores, añadidos a um relé de sobrecarga, mas um relé com retardo e la energização e, por supuesto, o autotransformador. De la mesma maneira que utilizamos para o arranque direto, arranque estrela triângulo, podemos utilizar, ao invés de um relé de sobrecarga, um guarda-motor com a mesma função, uma vez que os guarda-motores possuem internamente um dispositivo de proteção contra sobrecarga, também conhecido como dispositivo térmico. Seguimos agora a comentar o último método de nosso webinário, que utiliza dispositivos eletroeletrônicos que permitirão um método de arranque mais eficiente e que pode ser utilizado praticamente a todo tipo de aplicação, independente da característica da curva de par. O arrancador suave, também conhecido por soft starter, é um dispositivo eletrônico que permite arrancar, parar, monitorear, permite também proteger motores de diferentes aplicações de forma controlada. Como seu nome lo indica, é um dispositivo que pode ser ajustado para arrancar suavemente o motor. O método utilizado por el arrancador suave para controlar o arranque é através de el ajuste de la tensión aplicada al motor. Este ajuste es generado por el control, né, de diodos del tipo SCR, também conhecidos como rectificadores controlados de silício, também conhecido por tiristores. Os tiristores que operam através de corte e saturação de forma controlada actuarão sobre a forma de onda de tensão, permitindo o passagem de valores promédios de tensão no motor, valores estes que poderão variar desde 0 hasta 100% da tensão nominal da rede elétrica de alimentação. Recordar que o controle sobre a tensão permitirá não somente controlar a corrente absorvida, pero também o par desarrollado por el motor. Os arrancadores suaves mais modernos, como o modelo apresentado na diapositiva, conhecido por SSW900, permite controlar o arranque e parada de motor através de distintos métodos. Por exemplo, o método empleado
método mais empleado seria por rampa de tensión, donde el arrancador empieza el arranque através de uma tensão inicial, sigue aumentando a mesma hasta que alcance a tensão nominal em um determinado tempo, conhecido ou chamado como tempo de aceleração, que é um tempo programável, hasta que o motor alcance de forma suave e gradual a velocidade nominal. O princípio de parada é semelhante, onde o arrancador genera uma caída de tensão e empieza a diminuir linearmente a tensão hasta um valor mínimo de tensão, em um momento em que se garantisse a parada suave do motor e, consequentemente, de la aplicação. Assim como é possível aplicar um método de arranque onde se controla a tensão aplicada ao motor, há outros dois métodos que controlam a corrente absorvida por el motor. Neste caso, podemos programar uma rampa de corrente definindo um valor máximo de corrente em que o motor não poderá ultrapassar este limite. Há também a possibilidade de solamente definir um valor de corrente em que no momento do arranque, o arrancador suave não permitirá que tal valor programado seja alcançado. Este método é chamado de limitação de corrente. Todavia, há outros métodos que permitem que o arrancador controle a curva de par do motor em função da característica de par da carga ou da máquina. Sendo assim, podemos programar arrancadores suaves para aplicações onde a característica de par de arranque seja do tipo constante, lineal ou incluso quadrático. Para aplicações onde a inércia da máquina é demasiada, é possível realizar uma programação em que o arrancador aplica ao motor um pulso ou de tensão ou de corrente. Essa função é conhecida por kickstart, ou simplesmente também traduzindo ao espanhol de patada. Quando programado corretamente, permitirá romper a inércia que mantém a máquina em estado de repouso inicial e posteriormente a esta operação se aplica qualquer de los métodos que já havíamos apresentados anteriormente. Agora vamos comparar as características de tensão, par e corrente do arrancador suave com outros dois métodos já estudiados por nós, como o arranque direto e arranque estrela-triângulo. Observar que o arrancador suave se apresenta como o melhor método, permitindo que o motor de uma determinada aplicação alcance sua condição nominal, exigindo um nível de par e corrente promédio menor que os outros métodos. Tal característica se pode observar através da curva verde, comparando-la com a curva em rojo, que indica a condição de arranque direto, ou em azul, que representa a condição de arranque estrela-triângulo. Comentamos agora algumas características adicionais de los arrancadores suaves, como o bypass incorporado. Em tal bypass, depois do arranque, os tiristores são desativados através da operação de um contactor interno, reduzindo perdas, ahorrando energia e aumentando a vida útil do arrancador. Também os arrancadores suaves mais modernos, como é o caso do arrancador 900 de WEG,
permitem ser parte de uma rede automatizada através de protocolos de comunicação Field Bus, como é o caso de CANopen, Ethernet IP, Modbus, Profinet e outros. Además de todo esto, los arrancadores llevan incorporados protecciones electrónicas, como protección contra sobrecarga, falta de fase, rotor travado, sequência de fase, sobre ou subcorrente, sobre temperatura, proteção térmica do motor e outras proteções a mais. Para exemplificar, les presento a família de arrancadores suaves, WEG SSWB 900, donde é possível elegir modelos de corrientes desde 10 amperios hasta 1400, aptos a arrancar todos os tipos de aplicações. Por fim, vamos realizar uma breve comparação entre os métodos de arranques aqui apresentados. Vamos comparar os métodos considerando três aspectos: a rede de alimentação, impactos na aplicação e características adicionais. Empecemos por el método de arranque directo. El método de arranque directo, do ponto de vista da rede de alimentação, exige, em el momento de arranque, consumo de corrente de 5 a 8 vezes a nominal do motor. Por este motivo, este método generalmente provoca caídas de tensão, redução de vida útil do motor e da aplicação e altos custos altos custos de los equipos de la instalación eléctrica del lugar donde se aplica este método de arranque. Também temos impactos na aplicação, como por exemplo, o par máximo disponível em el momento do arranque poderá provocar estresse mecânico em la aplicação ou em la máquina. E adicionalmente, podemos considerar que o método de arranque direto possui proteção contra sobrecarga, é método de baixo custo e de instalação muito sencilla. Com relação à estrela triângulo, é método que, devido à la conexão em estrela, temos a redução de la tensão a uma relação de 1 por raiz quadrada de 3 vezes a tensão nominal da rede. Essa redução de tensão faz com que a corrente seja reduzida a 1/3 ou a 33% da nominal. Pero não podemos olvidar que em el momento de la conmutação de estrela para triângulo, temos o efeito de pico de corriente generado justamente por la transição de la conexão do motor de estrela para triângulo. Como para a aplicação, vamos ter em el arranque, em la maior parte do arranque, a redução del par em 33%. Pero provoca a possibilidade de provocar pequeno estresse mecânico em el momento de la conmutação de estrela para triângulo. O arrancador estrela triângulo leva incorporado a proteção contra sobrecarga do motor, tem custo superior comparado ao arranque direto, pero também tem uma característica de baixo custo e instalação sencilla se compararmos a métodos como o arranque compensador e também arranque por arrancadores suaves. Arranque compensador é arranque que reduz a corrente em função da conexão do motor através do tap de autotransformador, que aplica uma tensão menor ao motor. Então, se a redução menor tem como resultante uma corrente menor absorvida por el motor. Do ponto de vista do impacto da aplicação, vamos ter uma redução deste impacto devido à redução do par do motor sobre a aplicação, mas não podemos observar que essa redução do par é adequado desde que a aplicação não exija pares altos de arranques. Como adicionalmente o arranque compensador leva a proteção contra a sobrecarga,
Pero el punto que deve ser evaluado seria a necessidade do autotransformador, que é um equipo que poderá representar um custo adicional se comparado a los arranques anteriormente comentados, como o Directo Estrella Triângulo. Por fim, hablamos del arrancador suave, que del punto de vista de la red de alimentación y de la aplicación acaba siendo el mejor método a ser utilizado. Los valores de tensión y corriente de este método, que utiliza el arrancador suave, son ajustables y en el momento del arranque, reduciendo considerablemente la corriente absorvida por el motor. Reduzindo consideravelmente esta corrente, vamos ter uma redução do impacto e estresse mecânico sobre a aplicação. Además, temos que um arrancador suave leva proteções eletrônicas incorporadas. Sabemos que quanto mais proteções temos sobre meu motor, vamos garantizar uma maior vida útil à aplicação ou, consequentemente, ao motor. Además de todo isso, temos a possibilidade de monitorear de forma online a aplicação e o motor, né? Además, o próprio arrancador, e também ter possibilidade de comunicar em rede, através de protocolos Field Bus. Bueno, finalizo minha apresentação. Pero nos quedaremos por mais alguns minutos para responder suas inquietudes através de nosso chat, perguntas e respostas. Muitíssimas graças, felizes fiestas e excelente 2022. E hasta o nosso próximo webinar. Passo as palavras finais a Claudinei. Gracias, mis amigos. Gracias por nos acompanhar. No solamente en este evento, pero en todos los eventos que hemos hecho en el transcurso de 2021. Fue un gusto estar con ustedes, ¿no? Estamos acá también para contestar cualquier duda, pregunta que ustedes tengan. Les deseo una feliz Navidad, un excelente 2022 y nuevamente 2022 vamos a estar acá, vamos a estar haciendo nuestros eventos y ojalá podamos estar también visitándoos en sus países, ¿no? Con la disminución de los casos, ¿no? Ojalá que no venga una nueva variante o algo así, pero la idea es que 2022 estemos más presentes con ustedes en el mercado, pero manteniendo acá nuestros webinars, nuestras charlas, nuestro compartilhamento de ideas con ustedes. Muchas gracias nuevamente por la presencia de todos. Fue un gusto estar con ustedes en este webinar y en los demás que hicimos durante el año y todos están disponibles en el YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.